Mas você já estava acabando? Ei, pessoal, pode quebrar o cenário? Perdão, eu sou meio assustada, gente. Cuidado. Vê se o microfone da Carol tá captando bem. Tá ótimo. Tá, tudo bem? Olá! Tá me ouvindo? Não, pode chamar ele de Toledo. Tá. Aqui, só aqui. Olá! Toledo já de câmera, só de sacanagem. Olá! Tá pegando aqui? Não. Que eu mexi nele. Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, você e ele. Porra, cara, o que você tá me avacalhando, cara? Ah, é na minha aqui? Agrava o susto. É. Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, você e ele, o enigmático, né, o prodigioso, o educado Toledo. Toledo para o podcast, né? Para o mundo, Marcelo Bernardes. E aí, Boa. Como você está? Toda vez que eu venho aqui, minha energia aumenta com esse olá. Ainda bem, eu saio do corpo. Mas fala aí, tudo bem? Como tudo bem, como tudo tá bem. O corpo? Graças a Deus. Já mudou ou não mudou? Cara, não. Mais um mêsinho a gente muda. É mesmo? É. Estamos entregando essa obra em 4 meses e meio. Maravilhoso. Uau. Legal. É, mas tá bem, tá bem. Aquela conta que você falou da última vez, conseguiu fechar? Não? Era do convidado que vinha aqui. É mesmo? É mesmo. Você tinha que ter trazido 2 semanas antes. Ai, cacete. Errou o time. Fechou ou não? Não. Bom, eu vou depois te dou. Eu vou falar para ele trocar. Olha só, hoje é mais uma vez, assim, uma convidada muito especial. Como eu disse das outras vezes, poucas vezes, né? Seria não convidar esta convidada seria uma questão de injustiça, certo? Uma hipocrisia. Então hoje quem está aqui é a Carol Lopes, diretora, CEO, sei lá do que, da Estufa. Ela é também mais uma empreendedora, certo? Daqui que tem um caminho legal que ela vai falar aqui pra gente. Hoje é mãe também, recém-mãe, né? Já era mulher, como se não bastasse, virou mãe, né? Rumo à santidade. E ainda é empreendedora, rumo à santidade. E é um prazer imenso aqui, né? Não tem como não trazer a Carol, ela tinha que ser uma das primeiras, apesar desse episódio ser o episódio número 222. 222. Ok? É isso. Muito obrigado, Carol, né? É até estranho, porque a gente acabou virando amigo, né? Assim, mas obrigado. É estranho não ser no boteco, né? É estranho não ser no boteco. Tudo bem, não? Obrigada a você pelo convite. É muito bom estar com um monstro, uma pessoa que eu admiro tanto. Eu não sei se vocês sabem, ó, um aviso para a câmera. Eu não sei se vocês sabem, mas o Poli deu aula há 30 anos e foi 31 vezes para a Ninfo. Para mim nunca fechou essa conta. Não sei como é que faz essa conta, mas isso aconteceu. Então, assim, é um prazer dividir a mesa. Na verdade, são 2 turmas por semestre lá na faculdade famosa da Vila Mariana. Entendeu? Então tinha meio do ano e final do ano. Entendi. Tá aí o golpe. E o monstro, você viu que esse monstro, eu não entendi bem qual é a conotação desse monstro. Fala, eu vou entender. Você foi minha aluna, né? Lá no primeiro semestre de 2010. Muito bem. E você foi aprovada? Graças a Deus. Então tá Muita bom. reza. Então ainda me chama de monstro, cara. A segunda, hein? Foi aprovada. Até agora é a segunda pessoa. É isso. Que isso, tem um olho. Não, eu tô fazendo aqui até agora. Os que não foram, entendi. É que todo mundo que veio até agora, a maioria não foi aprovado, entendeu? E são os que mais vêm. Eu acho engraçado que os reprovados que foram pro marketing. Isso. Depois a gente entende, são especializados, acho. Entendi. Mas a história com a Carol é engraçada, meu caro Toledo, porque, assim, tem uma coisa que é inesquecível, né? A gente morava na mesma rua, certo? E aí eu saía de carro pra ir pra SPM, assim, eu morava a 3 quadras, mas ia de carro, né? Porque 7 horas da manhã ninguém merece. Obrigado. Né? E aí ela passava, né? E aí só que o meu portão não é automático, eu tinha que fechar o portão, né? Uhum. Aí ela pegou, ela sabia que eu era professor, ela fechava o portão. Eu falava, obrigado, né? Acho que a primeira vez eu falei, obrigado, e fui embora. Aí depois mas ela passou de novo, eu falei, obrigado, onde você tá indo? Eu estudo na SPM. Aí eu comecei a dar carona pra ela, entendeu?
Antes mesmo de ser professor dela. Tudo de casa. Aí você imagina a imagem que se tinha dela e minha, né? Que eu chegava com ela todo dia de manhã, entendeu? Assim, né, de carro na faculdade, né? Esse professor, né? Lá, né? Olha essa aluna abusando do professor, sei lá o que falava. Mas aí a gente acabou. Pegava jornal e fechava o portão. Isso, tinha o portão. O jornal é porque eu sou um old school, né? O jornal é papel. E aí o cara entregava o jornal e tava lá, entendeu? Ainda lê papel? Ainda não, mas eu quero voltar. Eu acho que tem mas sabia que eu também? Eu tenho um domínio maior da. É incrível, cara. Eu sinto falta do jornal em papel. E acho que tem uma rotina, né? Isso, e tem também. Muita gente tem cachorro, né? Então você ajuda as pessoas, né? Tem um ciclo de vida do jornal. Então a Carol virou a da tela, né? Também tem uma hora que. A Carol acabou virando uma amiga, né? Assim, tem uma longa história de amizade aí. Conheço a mãe dela, é uma figuraça também, acabou virando uma amiga. Conheço o irmão dela, o pai dela, o marido dela, o nenê dela, entendeu? Então, assim, cara, é até meio, né? Falar o quê, né? Você pode fazer pra mim a entrevista. Não, é difícil ser formal, né, com a Carol, né? Porque, cara, meu... Tanto que no meu celular você tá como Carol Vizinha. Mas que legal. Mas fala pra mim, e a carreira dela é fantástica, assim. Então, é sempre um orgulho, né? Tem gente aluno que a gente tem orgulho, né? Então, parabéns, antes de tudo, parabéns. Obrigada, que gostoso. Parabéns. Mas fala assim, eu vi que eu fui levantar a sua ficha, a corrida, a sua capivara. Gosto. E aí eu vi que você fez, fez estágio, aquele nome de empresa que eu não consigo falar, você começou fazendo estágio lá, né? Sim, eu sou meio rodada. Não, cara, teve um cara que veio aqui que é muito mais. O Baraca, meu Deus do céu. Que é o cara que foi agência, ele foi desde a agência aí da produção de vídeo e foi ser. Aí foi Ambev e, meu, assim, o cara literalmente surfou tudo. É isso, eu acho que foi. Porque estágio é experimentação, né? Eu acho que estágio e eu acho que a gente tem uma ansiedade muito grande de sair da faculdade e descobrir o que a gente quer fazer. Né? Assim, a gente não curte muito a jornada, mas é uma jornada, né? Você sai da faculdade e por muito tempo você está se experimentando. E eu acho que eu me permiti nesse sentido, né? Então foi desde Hellmann's, a verdadeira maionese. Pesquisa de mercado, né? Fui Kantar, WordPanel. É isso. Fiz treino na Riachuelo, fui para operação. Eu lembro que... Você foi Riachuelo, você foi varejo. A Hellmann's, na Unilever, você foi estagiária ou foi já como formada? Não, estagiária na Unilever. Na Hellmann's. Mas é engraçado, assim, dentro só desse pedaço de Riachuelo, né? Eu sentei com o diretor de operações, ele, onde você gostaria de fazer trainee, né? Eu acho que seria legal BH, né? Porque é uma cidade menor, mas tem toda a infraestrutura de São Paulo. Ele, você quer estrutura? Aí ele mandou pra Carapicuíba. Tipo assim, completamente diferente, né? Então, acho que foi legal, porque eu pude viver coisas muito diferentes. Então, quando você fala de varejo, você tá lá na ponta... E você fez trainee, né? Trainee, Um ano você fez? Cumpriu um ano de trainee? Uau! É muito diferente, né? Assim, você receber as coisas do escritório e falar assim, então, gente, a coleção chama Hair Dress, aí a menina assim, Arradaz. Aí você, o quê? Ela, não, vamos fazer Arradaz, você é Arradaz? Sabe, você tá no escritório, você tá na operação. Então, acho que essa brincadeira de rodar foi legal para entender um pouco de todos esses universos, né? E depois... O que eu fui fazer hoje, eu acho que foi me dando muita visão diferente, né? Muito ângulo. Claro, te dá uma visão sistêmica. Pra conseguir Mas vamos devagar, antes de tudo, vem cá, dá sua mão aqui. Não, dá sua mão aqui. Deixa eu tirar esse anel aqui, que ela fica batendo na mesa e aí que me... tem um moleque aliança, você não que se fica... Não, eu tava vendo se ele ia ter essa ousadia. Não, aliança não. Eu tenho medo de alianças. E aí Mas não, o que Meu Deus, a questão é a seguinte. Mas vamos devagar. Tá. Você fez Hellmann's, produto, né? Total, uma big de uma empresa, Unilever, se aprende gigante. Lá. Cara, é muito legal quando você vai para empresa grande, porque tudo tem muito processo. Sim. Então você sabe o jeito
o jeito mais estudado de fazer algo, sabe? O jeito mais protocolar de se fazer algo. E isso é legal, porque parece um pouco de uma continuação da faculdade, né? Você continuou um pouquinho mais a faculdade. E você ter conceitos bem estabelecidos são muito legais para você depois até quebrar ou fazer de outra maneira, mas te ajuda a ter base para as discussões, né? Uma coisa que eu acho que a gente já comentou algumas vezes, que eu acho que toda essa trajetória, e eu acho que eu daria um passo até para trás, né? Desde o colégio que eu fiz, a faculdade, eu acho que muito mais do que fazer, te ensinou a pensar, né? A questionar o porquê que você está fazendo aquilo, a fazer esse tipo de pergunta, mas isso não para de pé sem uma base conceitual. Né? Então, sem Sim, não, acho que uma aula do Poli. Aquela história do antes das melhores respostas, a gente precisa saber fazer as melhores perguntas. Mas as melhores perguntas vêm de algum lugar, certo? De um arcabouço de conhecimento que você tem, de um repertório, que inclusive, é a base da inteligência artificial, né? Porque muita gente não sabe fazer pergunta para a inteligência artificial, né? Você precisa de uma coisa. Total. Isso, e eu sei uma coisa que eu sempre falei também para vários de vocês na época, lá da faculdade famosa, fala, a tua carreira vai começar depois que você tiver 5 anos de formado, meu cara. Você tem que ir pra lá, experimentar, né, e ver, e essa coisa toda. Mas, e a Unilever, né, mas assim, imagino tudo meio quadrado. Aí você vai pro varejo de uma Riachuelo. Você tem varejo lá como cliente? O primeiro cliente foi Marisa. Que legal. Então, a base da agência, ela foi em cima de construir para o mercado de moda varejo. Varejo foram 7 anos, então... Nossa, varejo é desafio, né, cara? Mas eu gosto. Varejo de vestuário eu acho que é um baita desafio, né? Porque é muito acelerado e a cultura é muito diferente, né? Então, você entra na Unilever, você chega na JK, eu adoro essa história. Eu lembro que eu fui tinha o prédio mais simples da Unilever e o prédio mais bacana, né? E eu entrei no prédio mais bacana, estagiária, né? Entrei e fechei o elevador, cadê o botão? Né? Que não tem botão. Eu falei, gente, como é que eu saio desse elevador? Então enfim, era muito nova, bem né? estagiário mesmo. Exato. É bem aí deixa eu te levar, né? Onde vai querer? Gente, aí você fica assim, 7, será que eu falo com ele? O que eu faço, né? Mas assim, é legal também você entendendo a diferença de cultura. Então, na Unilever, você vai aprovar uma coisa, você vai numa sala bacana, toda essa parafernália, produz um mega PPT e tal. Você chega no varejo, eu lembro do cara puxando assim, a gente entrou meio que num estoque, né? E aí o diretor de operações puxa uma mesa assim, aqui, economia total. Aqui, sabe, assim, porque realmente o varejo, você precisa ter um controle, para você lucrar, você precisa ter um controle muito grande de custo, né? Para desandar a margem é muito rápido. Então também foi muito legal e vendo, a gente não tem noção da diferença principalmente se você ficar muito tempo num lugar só, o quão cultura impacta a estrutura das empresas, assim. Mas é outro mundo, sabe? Do que é valorizado, de como você faz a coisa acontecer dentro de estruturas diferentes, né? Consegue fazer as coisas serem aprovadas ou ir pra frente. Porque são lógicas de funcionamento muito diferentes, né? Eu lembro do caso da Wet n Wild, né? Você imagina o Wet n Wild no interior de São Paulo? As pessoas falam, vão no Vetvild. Vão no Vetvild, certo? Porque, cara, se você não tropicalizar esse negócio... E aí eu lembro que quem veio depois foi o Hop Hari, né? Hop Hari, o nome Hop Hari foi criado por um ex-professor também lá da Faculdade Famosa da Vila Mariana, o Fábio Andrade. Fábio Andrade, Beijo pro Fábio. Né? E ele que criou o Hop Hari. Agora, Hop Hari é muito fácil de falar, né, cara? Assim, como é que você fala até pra eu. O Wet n Wild, né? Você fala meio estranho, né, cara? Legal. Mas que doideira. E pra completar, você foi para 99, que é serviço, que não é nem produto e não é nem varejo, é serviço. Eu acho que eu tava continuando a me experimentar, né? Eu tinha visto um pouco de multinacional, tinha visto pesquisa, tinha visto varejo e ainda eu continuava inquieta. Eu acho que é um pouco dessa definição, né? Acho que eu sou inquieta até hoje, assim, mas enfim, achei o lugar para colocar toda a minha loucura. Mais fácil focar, achei o lugar. Mas nós vamos chegar nesse lugar. Né? Mas eu sempre fui muito inquieta, então eu acabei descobrindo essa coisa de startup e a gente estava numa época um pouco assim pós-Facebook, que a coisa da startup
era muito sexy, né? E, assim, eu sinto que a gente viveu a nossa história Facebook. Assim, um dos fundadores, inclusive, o Ariel, quando que ele decidiu empreender, né? Ele conta que ele estava vendo o filme e aí ele vê o Zuckerberg falando, e aí eu achei que eu podia fazer. E ele pensou, bom, se esse cara pode, eu também posso, sabe? Muito doido, Então, enfim, era um universo muito, muito diferente. Eu lembro que eu cheguei pra entrevista... Era uma casinha. Olha. Aí tava toda de roupa formal, né? Que era marketing ainda não tava do outro lado, né? Então tava toda formal e tal. E aí ele chegou e falou: senta aí. Aí eu fiquei procurando. Aí onde? Porque só tem puff aqui. Onde que eu sento? Aí ele sentou jogado no puff, assim. Eu falei, gente, é outra lógica, é outra cultura, completamente diferente. E aí foi incrível, né? Eu brinco que eu tava lá do lixo ao luxo, né? Assim, da gente não ter um centavo no bolso, fazer tudo no vai maluco, até os investidores falando, gasta mais que aqui não é poupança, sabe? Até Mentira. Você ter... Era bem no comecinho, tinha quantas pessoas? Bem no comecinho, devia ter umas 15 pessoas. Que demais. Assim, de manhã a gente lavava a louça, que tinha eu e o fundador, ele lavando louça que alguém tinha esquecido no dia anterior, enquanto discutia, será que a gente consegue entrar nesse mercado? O que a gente faz? Então, eu era muito pequenininho. Sim. E foi uma experiência incrível, primeiro de estar com o Renato e o Ariel, que são os dois... Brinco menino, né? Porque, enfim, era todo mundo muito novo. E o Paulo, que aí sim, já era mais velho, já tinha mais experiência, já tinha vendido empresa. Eu falo que a startup ideal é aquele que pega os... Falei aqui, inclusive, num talk aqui, que você pega um cara mais velho, mais meio doido assim, né, mais tranqueira que nem eu, e bota com um moleque novo que tem aquela energia assim, e esse cara aqui ele só vai toreando, sabe? Totalmente. E aí a hora que você junta esses, porque é um baita desafio, né? 90% das startups no Brasil morrem. E você vai ver o principal problema, isso eu estudei um pouquinho, né, isso aí. O principal problema, que é um produto ou serviço que não tem demanda, que não tem necessidade de desejo. É o erro mais básico do marketing. Não é o dinheiro? Não é o governo, não é o dinheiro, não é a tecnologia, é o principal. É a miopia. Olhar muito pra dentro. Pesquisa da IB Insights lá. Que legal. E aí, mas antes de ir pra 99, você foi pra Ambev, né? Você já... Não, foi depois. Ah, tá bom. Até travei aqui. Agora, não, mas Se questionou. Mas que doido. Mas eu acho muito legal essa experimentação, velho. Você ir se permitir essa experimentação, que pegar uma startup naquela época, que não é que nem hoje, né? Hoje tá todo mundo em aceleradora, né? Hoje, né, assim, cara, ali era raiz mesmo, né? Não, é incrível, né? A 99 foi a primeira startup brasileira a valer um bi, né? Então, assim, a gente viveu, assim, foi não só muito legal viver a coisa da startup, mas viver com pessoas tão incríveis, né? Hoje, assim, eu saí para fundar a empresa, mas várias pessoas que estavam lá também fundaram suas empresas. Inspirou. Então, e era um grupo, acho que um grupo inteiro inquieto, né? E o Paulo, assim, é um gênio, né? Eu adoro essa história. Teve um dia, aliás, nem sei, eu acho que eu nunca vi ele contando, mas eu acho tão genial. Teve um dos desenvolvedores, que é um cara crânio, e acho que é legal contar isso, porque ele fez um super erro, e, gente, tá tudo bem errar, né? Recado, claro. Tá tudo bem errar. O lance é como é que você lida com o erro. Exato, e ele fez um erro que ele foi fazer um depósito, sei lá, de 150 mil, que pra gente, numa startup começando, era um baita depósito, e aí, sem querer, ele achou que o banco não tinha debitado, ele mandou de novo. Ixi. E foi pra pagar os taxistas, né? Então, em vez de mandar uma vez, mandou duas, virou 300 a conta, né? E aí, né, foi suando frio, falou com o Paulo e tal. E o Paulo, tudo que ele escuta, ele com aquela cara de paz, só pensando, refletindo. De repente, ele entra na minha sala, abre a porta assim e fala... E todo mundo, né, batendo cabeça, sabe? Correndo pra um lado, correndo pro outro, o que faz? Ele entra na minha sala, abre a porta e fala assim, Carol, arruma a campanha. E eu, que campanha, Polly? Que campanha, Paulo? A 99 paga em dobro. Nossa, gente, que gênio. Porque já estava feito, não tinha como voltar. É reversível. Já foi. Então, o cara... e isso é um pouco... Fez?
fez em dobro, a gente lançou uma campanha, parabéns por ser fiel a 99, que a gente paga em dobro, e foi um super sucesso. Não, é muito louco. Essa é muito... Não, até eu me lembro uma história, não sei quem me contou, não sei se foi você que me contou, daquele produto de limpeza com fator, que tem o fator X. Alguém me contou isso. O fator X, sabe aquele que tem, não sei o que lá, é um produto de limpeza, fator X. Que aquilo ali, na hora de fazer o layout lá faltava dar um nome pro fator. Aí o estagiário aprovou lá, falou aqui, olha qual é o nome do fator? Eu não sei, coloca X aí. E aí imprimiram os rótulos, aí lançaram com o fator X, né? Aí eu já queriam crucificar o coitado do estagiário e tudo, né? Aí lançaram uma nova linha sem o fator X, aí não vendia. Falaram, não, eu quero aquele que tem fator X. Mentira. Olha. E aí voltaram com o fator X, aí acho que recontrataram o estagiário. Né? Mas assim, eu acho legal no mundo do marketing, às vezes a gente perder aquela ilusão de que é tudo planejado, né? Também não acho que tem que ser uma porra louquice total, porque isso só acontece porque o cara tinha uma visão de negócio que antecedia isso. Né? Assim, é irreversível? É irreversível. Tem como puxar de volta? Não. Então como é que a gente... E aí é a mesma coisa do fator X, né, cara? Total. E eu acho que nada tem que ser, né? Então, por exemplo, eu acho que tudo... essa coisa de você pensar e se perguntar as coisas, você vai percebendo que tudo depende de contexto. Então, assim, o que funcionava na 99 daria um pau enorme na Unilever. Você imagina? Né? Nossa, porque, assim, a 99 eles brincavam assim, um ano é um mês, e um mês é uma semana. E era nessa velocidade que a estratégia tinha que mudar. Porque às vezes você tava com 15 dias de caixa. E aí a empresa acabou. Então, assim, disso pra virar o primeiro unicórnio, quantas sambadas não tiveram que acontecer pra empresa não morrer, né? Nem tudo, assim, depois a parte mais glamurosa fica, mas tem muito percalço. Mas você não fez uma ação que você me contou uma vez, que engraçada, era Páscoa ou Natal? Do Carro Coelho? Do Carro Coelho, essa Páscoa, é boa, cara. Era Páscoa. A gente decidiu fazer alguma coisa, a ideia não tinha muita grana, então tinha que fazer coisas que chamassem atenção. Então a gente, vamos fazer alguma coisa de PR, né, que chame atenção. Vamos fazer um Carro Coelho? Vamos, né, vestir o carro. A gente tinha uma agência in house, e aí eu me dividia nesse momento entre comunicação e marketing, né? O que eu adoro, porque pra mim não existe comunicação sem estar alinhado com o objetivo de negócio, né? Então, pra mim, acho que aí foi um momento muito definidor, assim, Que orgulho de ouvir isso dessa menina. Dessa menina, que orgulho. E aí, bom, vamos fazer. Eu lembro que eu liguei pro Paulo, assim, falei, Paulo, vamos fazer tal, Carro Coelho. Ele falou, você tá acordado? Eu falei, tô, você tá viajando. Eu falei, Paulo, pelo amor de Deus, me deixa, eu vou dar um jeito. Tá bom. Aí o budget tava meio apertado e eu queria mais dinheiro de mídia e tal. Eu falei, eu acho que alguém vai pagar por isso. Aí eu peguei o telefone e liguei na Nestlé. Nestlé, você não quer fazer o Carro Coelho? Aí Nestlé falou, quero. Eu falei, então você vai ter que me pagar pra fazer. Páscoa, ovo de Páscoa. Puxou um budget pra conseguir fazer a coisa maior. E os caras amaram, então já veio Sabrina Sato, já veio mídia, a coisa já foi tomando uma proporção de um lugar, gente, que você não tinha grana. E quando você não tem grana, você tem que ser criativo, entendeu? Desde a campanha até o tudo, né? É fácil ser criativo com 10 milhões de verba, né? É fácil ser criativo com 10 milhões de verba. É muito fácil. Mas assim, ele tá rindo porque ele tem os 10 milhões de verba. Assim, mas assim, no que eu vejo, isso aí, isso não foi a semente do conceito, entre aspas, da viralização? O que eu acho que foi muito especial, na verdade, nisso Porque viralizou, né? Não, foi uma coisa que a gente conseguiu muita... E ninguém falava disso na época. E a gente conseguiu TV aberta, a gente conseguiu mídias que, porque eu tinha de orçamento, a gente nunca teria um alcance daquele tamanho, né? E eu acho muito engraçado que, assim, quando eu entrei na 99, assim, se eu falar os orçamentos, é de dar risada de pouco dinheiro e do tamanho do barulho que a gente teve na nossa história. Porque, assim, eu entrei na 99, eu falava assim, eu trabalho na 99, um app de chamar táxis. Aí a pessoa falava assim, mas aí eu ligo onde? Ou seja, eu não sabia nem o que era. Pra depois eu andar na rua e as pessoas, você tá na 99? Nossa, que incrível! Então, assim, a gente conseguiu passar de uma coisa pra outra usando muito, né, dessa inteligência. E nessa campanha que eu gosto muito é que, assim, o Paulo liderou uma empresa que valeu 1 bi, enfim, unicórnio, uma coisa incrível e tal. E aí, quando ele escreve o livro, ele fala um dos dias mais importantes
foi o dia que eu fui buscar minhas filhas na escola com o carro com ele. Então, como essas coisas marcam, e marcam ele, né? Se marcou ele nessa trajetória, marca o consumidor também. Claro. Porque eu acho que, de um tempo, a gente foi achando que criatividade não era tão... Sabe, o importante é só métrica, volume, impressão. E você marcar, pra mim é muito forte ele falar isso. De tudo que ele viveu, ele fala que um dos dias que mais marcou foi as 2 filhas correndo, sabe, ver o carro lá. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim. E a outra, que eu acho que é um pouco dessa coisa de estratégia alinhada, né? É uma coisa que a gente também já tinha conversado, a 99 tinha pelo menos 10 vezes menos dinheiro do que os seus concorrentes. Pelo menos, assim, E aí, se você não faz na decisões... Época, Easy, o principal. Na época, né? Easy, que acabou vendendo Sim. de uma forma muito diferente, né? Assim, enfim, cada uma teve a sua trajetória. A Easy acabou sendo engolida por uma outra empresa de táxis, e a 99 estourando e ficando aí versus Uber hoje, né, no mercado. Eu sei, você falou da verba, né? A verba dela era muito maior que a sua verba. Exatamente. É um típico conceito de ponto forte e ponto fraco, né? E aí, se você jogar o mesmo jogo, você vai perder. Né? Claro. Se você tem menos dinheiro e jogar... Isso é uma coisa que o Paulo... Assim, eu admiro muito ele, né? Vocês veem que eu falo empolgada, porque ele era muito inteligente e tomava decisões estratégicas muito boas, assim. Primeiro do que não fazer, né? Porque eu acho que a pessoa entra em startup e fala assim, não, startup dá pra fazer tudo. Mas se você fizer tudo, você fez tudo mal feito, né? E você tem pouca verba, então você tem que ter boas apostas, né? Um exemplo disso é que a Easy resolveu fazer Brasil. Então ela falou, eu vou crescer rápido em todas as capitais. A 99 falou assim, calma, 80% do dinheiro roda em São Paulo e Rio. Então eu vou ser líder nesses 2, eu não vou para o Brasil inteiro. Então foram esses tipos de decisão que fizeram você ter menos dinheiro e conseguir trazer mais eficiência para o negócio, né? E aí você vê como pessoas impactam, né? Porque... Mas, minha querida Carol... me fale, porque mas aí tem assim, né? Esse velho professor de marketing rabugento sempre falava para vocês, olha, Davi só vence Golias na Bíblia, certo? No mundo dos negócios não vence. E o que você está falando para mim é a análise de demanda com o conselho de grupo estratégico, né? Mas você assim, não que você lembrasse disso na hora, sim. Mas a hora que ele falou com você, isso ficou logicamente na sua cabeça, você teve uma lógica automática, entendeu? Isso é interessante. Não, total. Você já fez um carro com ele lá na agência ou algo do tipo? Agora eu vou passar a bola pra você. Cara, você tá brincando comigo, mas assim, eu tenho 13 anos de história, né? 13 anos, né? Quantos anos tem a sua agência, a Estufa? Tem 7 a agência anos. dela é Estufa, tá? Quanto? 7 anos. 7. E a gente começou, na verdade, eu falei de Marisa, mas Marisa talvez tenha sido o 3º ou 4º cliente. O 3º ou 4º ano, desculpa. Então no começo, né, todos os projetos eram low budget. E empreender é muito, muito louco, porque essas coisas que você traz, né, revestidas de didatismo, pra gente acaba sendo intuitivo por conta do que a gente viveu dentro das aulas. Sim. E... Cara, tem história pra caramba, assim, desde... Imagina. Isso que você falou de lavar o prato, eu limpava o banheiro e falava com o CEO no mesmo dia, falava, o que tá acontecendo aqui, né? Mas é muito louco, né? É muito louco. Vocês são muito corajosos, né? Por empreender? Putz, cara, acho que mais inocentes, no meu caso, mais inocentes. É curioso, porque eu acho que a palavra... Só, quer ver? Você começou a aprender depois de quanto tempo de formado? Esse é o ponto, quase nada. Então, essa é a diferença. Eu tinha 23 anos. Eu demorei. Eu acho que você era inocente. Eu era inocente. Não, você era inocente. Ela era louca mesmo, sempre foi louca. Não, o que eu acho, assim, e essa coisa do corajoso vem muito, né? Eu não sei se as pessoas comentam com você, mas acho que toda vez que você fala que você empreende, as pessoas falam, nossa, que coragem. E acho que pra cada um é uma coisa, né? Pra você era uma coisa nova. Eu já tinha vivido experiências um pouco mais organizadas de outras pessoas, tá perto de outras pessoas empreendendo. E pra mim foi uma necessidade. Eu brinco que não foi uma coragem, porque era o que me movia. E eu tenho um pouco isso. Eu acho que cada um precisa entender o que te move, sabe? Às vezes é dinheiro e tá tudo bem. Às vezes é cargo, às vezes... Teve um estalo? Teve um momento? Teve. Saindo da 90... Então, teve todo esse período 99, né? Do brinco do lixo ao luxo. Eu gosto dos estalos, cara.
Não, e aí a gente, na verdade, assim, aí apareceu uma vaga com aqueles nomes muito chiques, sabe? Uhum. E aí eu fui na Ambev. Eu vi, tipo, você vê o nome dela, o nome da vaga dela no LinkedIn dela, né? Carolina Lopes, o seu LinkedIn, pra quem quiser ver. Cara, tem um nome ali de um cargo que eu falei, uau, não sei o que é lá, Latinoamérica. Global Beer Category Manager, Rose. Você fala, gente, isso vai no meu cartão, sabe? Assim, incrível. E foi muito legal mesmo, né? A experiência, eu fui pra Ambev. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei um ano e meio, acho que na Ambev. Cerveja. E era uma área super diferente, assim, uma área super interessante, que chama Beer Category, que é você trabalhar a categoria de cerveja, com um pouco da ideia de se a categoria não tá bem, você não pode crescer e tá bem com o teu produto lá dentro, legal, né? Se você pegar um exemplo clássico, é o cigarro, né? Como essa categoria encolheu, e aí o que adianta você ter o maior market share no mercado reduzido, né? Então era uma categoria que trabalhava isso no mundo todo. E é super legal, mas a primeira coisa é que você é uma peça dentro de uma estrutura enorme, né? E eu gostava muito de estar junto com o empreendedor, de estar junto nessa... de entender a estratégia, mas aterrissar mais isso em comunicação. E ainda a inquietação continuava. Sabe? Eu acho que o tempo todo, em cada lugar que eu estava, tinham aprendizados, tinham conquistas legais, mas eu ainda não me encontrava dentro daquilo. E meu marido tinha ido morar na Argentina. Também pela Unilever. Era ótimo, porque assim, na verdade ele foi pela Unilever pra Argentina, e eu tava no time da Ambev, no Global, e o meu local era na Argentina. Entendi. Então a Unilever pagava uma passagem pra ele vir, a Ambev pagava outra pra ele pra lá, e aí a gente tirava uma do bolso, e assim a gente ficou durante um ano e meio, 2, tá. Até que ele se machucou lá, eu já não tava... Nossa. Já não tava mais vendo muito sentido, eu falei, putz, eu vou pra ir ficar com você, pra te ajudar enquanto você tá se recuperando, né? Ele caiu de bike. Eu falo, fazer exercício, cara. Um perigo. Fazer academia, fazer exercício, isso não vale a pena. Machuca as pessoas, entendeu? Eu sempre falei isso. E aí eu fui lá ficar com ele, me desliguei. E nesse período... Um ato de amor. Que lindo. Você casou com esse cara? Casei. Acabou de ter um filho com ele. Ainda bem, né? É um santo, vai saber se é outro, né, cara? E aí, bom, nesse meio tempo, né, ele voltou a trabalhar. Legal. E ele chegava em casa e falava assim, e aí, como é que foi, né? Você mandou currículo? Eu falei, nossa, tinha uma exposição hoje, não consegui. Aí no dia seguinte ele, mas aí, viu alguma vaga legal? Eu falei, gente, fui passear na Ricoleta, Rosedal, né? Assim, as rosas tão lindas. E cada dia era uma... E eu comecei a pensar em empreender. E eu não tinha nem coragem muito de falar com ele ainda, porque não sei se era coragem, eu não tinha nem organizado isso, né? Aí eu comecei a comentar com ele, eu falei, pô, tô pensando, tô tendo essa ideia e tal. Até que um dia eu fiquei meio nervosa e mandei vários currículos, assim, né? No dia seguinte, ele chegou em casa e eu falei assim, putz, eu vou empreender, eu vou abrir uma agência. Ou vou tentar isso, ou vou tentar, né? Dei algumas ideias pra ele, e ele super parceiro, ele falou, meu, vai com tudo, que legal. Aí eu comecei a ligar pra todo mundo, pra eu não desistir, sabe? Pra ter um compromisso social. Tipo assim, mãe, eu vou empreender, pai, eu vou empreender. Pra ninguém te abandonar. Exato, pra todo mundo assim, e aí, tá acontecendo ou não tá? Agora virou... E até então você não tinha vivido agência ainda? Não. Olha. Não. Gozado, né? Você tinha, talvez, ser relacionado com elas. Né? Assim, dentro da 99... Mas eu não tinha tido experiência em agência, assim. Maravilhoso. Foi muito curioso. Mas aí, cara, é a visão de fora pra dentro, né? Porque o cliente dela é o varejo, o cliente dela é a indústria, o cliente dela... Né? A melhor formação que você pode ter é aquela que... Né? Entendi. Agora, só uma curiosidade, abrir um como é que chama? Um parênteses, fechar um parênteses. A cultura... Unilever é fabricante de produtos de bem de consumo, Ambev também. As culturas são muito diferentes? Cara... E 2 universos, assim. 2 mesmo? universos. E eu acho muito legal, porque eu acho que, assim, se não existisse Unilever, não existisse Ambev, teriam pessoas que não se encontrariam no mundo corporativo. Porque tem gente que foi feito para uma estrutura e tem gente que foi feito para outra, sabe? Assim, é muito diferente, assim. A Unilever, ela é muito cuidadosa com como você faz as coisas.
é o que você entrega, mas é o como você entrega. Como é que... E se estressou a cadeia? E se estressou o time? Qual que é o planejamento de longo prazo? Como é que isso impacta no negócio? Cadê o business case? E a Ambev... a Ambev... E, ó... Naquela época... Não, positivo também isso, gente. Não, sim, mas é um outro jeito de ser. Vai, sai da frente que eu tô passando, entendeu? Eu acho que eu seria muito mais Ambev do que Unilever, cara. E também é positivo, assim, eu acho que assim, o melhor dos mundos é sempre equilíbrio, né? Vamos planejar um pouquinho mais, mas também não vamos ficar tanto tempo planejando, né? Eu gosto, assim, de um meio do caminho. Mas eu acho que as duas têm seu valor, né? Não, não estou dizendo que é melhor ou pior, só porque para o nosso telespectador entender que o mundo é repleto de culturas diferentes. Eu sempre falei assim, cara, você pode ter uma... Isso se reflete em pequenos negócios também. Você sabe disso, você atende pequenos negócios. Assim, você pode ter 2 lojas de roupa de bebê no mesmo bairro, certo? Que vende exatamente a mesma linha de produtos, 2 varejinhos de roupa de nenê, e serem empresas completamente diferentes, porque tem culturas diferentes, e porque as pessoas que trabalham lá, os empreendedores, são pessoas diferentes. Inclusive a gente teve Green e Paula da Vinci, que são 2 empresas de bebê no mesmo bairro, com posicionamentos completamente diferentes. A gente atende. O posicionamento estratégico, eu não quero ser professoral aqui, pode ser o mesmo, o de marketing é o mesmo, mas de comunicação totalmente diferente. Completamente. Eu tenho um lugar onde a gente foi almoçar a primeira vez, lá na Vila Mariana, no Dr. Tchê. Pessoal, beijo pro Dr. Tchê. Eu tava lá outro dia almoçando e aí eles estão há 25 anos naquele lugar, né? Quase 30 anos. Tem garçom que tá lá há 20 anos, 17 anos. Caramba. Eu falava assim, não, já ofereceram para eu ganhar o dobro para trabalhar no restaurante, eu não fui. Então, assim, tem um lance da cultura, cara, que é maluco, que prende as pessoas, que cativa as pessoas. E que combina. E eu não tô dizendo qual que é melhor, que é melhor. Exato. É um match. Exato. E você tem que se conhecer muito, né? Pra entender o que... Eu sempre brinquei assim, tenta fazer um cacto na Amazônia. Não vai, entendeu? E uma planta na Amazônia no deserto. Não floresce, não brilha, não vai, né? Então, eu acho que tem isso dessas 2 culturas, assim, que... Acho que as pessoas precisam se conhecer mais para entender onde que... E também, assim, a gente, quando é mais novo, acha que só o empregador tá contratando. Você também tá escolhendo o lugar que você vai, entendeu? Você também tem que ver, isso aí... Inconscientemente, sim. Muito, né? E, bom, dentro desse contexto, né, estava lá tomando coragem para tentar começar o meu negócio. E eu avisei todo mundo. No dia seguinte, me liga 3 Corações. A gente queria te entrevistar para uma vaga. Falei, gente, a tentação do CLT. Olha o universo. Tem, né? Assim, você quer mesmo, e aí? Né? E aí eu respondi, não, obrigado. Assim, não, obrigado, né? Não pensa, responde, assim. Tira da frente, assim, porque é agora ou nunca, né? Assim, nem ouviu. Não quis ir, não quis conversar. Eu falei, cara, eu vou me permitir, né? E uma coisa que eu acho legal... Recados, eu tô muito do recado. Não, mas eu vou te pedir alguns recados. Não, é bom você falar que eu vou te pedir alguns recados. Não, mas tem uma coisa que eu acho muito legal de falar, que é assim... Vou anotar. A gente tem muito medo de tentar se arriscar. Mas, uma coisa que eu pensava muito é, o pior dos cenários é voltar pra onde eu tava. Sim. Né? Assim, qual que é o pior dos cenários? Eu ligar pra outra 3 Corações, eu ver qual é a outra indústria e lá, talvez eu perdi 2 anos de promoção, mas assim, você não vai pra baixo do chão, sabe? Né? Do chão não passa, é um pouco isso. Então, eu acho que isso também te dá um pouco mais de tranquilidade pra se permitir. Essa segurança veio das suas experiências múltiplas, né? Você viveu tanta coisa que você sabia que você conseguiria voltar. E todo mundo tem pra onde voltar, sabe? Porque o mercado é grande, assim, existem várias empresas, né? A gente, de novo, às vezes você apega, tá lá há muito tempo, mas, você tem um conjunto de aprendizados, de qualidades que vão servir em outro lugar, né? Então, acho que isso dá um pouco... Pensar nisso te dá um pouco menos de medo de tentar. E se permitir. E aí, quando você começa a tentar, eu acho uma delícia, né? Assim, sim. A gente tava há 4 anos, a minha sócia me liga, assim, a gente tinha fechado um shooting de uma coisa que a gente nunca tinha feito antes. E aí ela chegou lá, ela falou assim, eu cheguei lá, o cara perguntou, cadê o plano? Ela, que plano?
precisa do plano. Não, isso estão finalizando. Voltou pra gente assim, Carol, tem um plano aqui. E aí, ela sentou no plano pronto, coisa linda, né? Assim, finalizou, entregamos, ela virou pra mim, faz 4 anos. E eu sinto que todo dia é o nosso primeiro dia. Você tá falando da Tu. Da Tu. A Tuane também é uma ex-aluna da Faculdade Famosa da Vila Mariana. Também vou trazer ela aqui para ela desmentir tudo que ela tá falando, certo? Beijo, Tu. Tem um buraco aí na história. Entre você decidir e a sua sócia... Como é que você escolheu a sócia? Como é que eu escolhi a sócia? Não, como é que surgiu no seu caminho, né? Porque às vezes não... Putz, eu comecei a me jogar, né? Ia pegando coisa ali, Primeiro assim, o que eu acho legal, você tem um negócio, você quer empreender, conta pra todo mundo. Todo mundo. Porque é daí que as coisas vão surgir, é da sua primeira rede, né? Então, o Poli já me indicou cliente, você vai contando, as pessoas... E aí a gente fazia, igual você falou, primeiro low budget, o que cair na rede... Faço, não, aniversário do seu filho, faço. Você vai pegando e é legal, porque isso é base, isso é aprendizado. E aí, o Quatuane foi curioso, a gente fez tudo na faculdade juntas, né? Já era grupinho, amigas e tal. E eu tava começando a agência, já tinha um cliente ou outro, já conseguia... porque primeiro foi isso, né? Eu sentei com o Gui ele fala que ele é o investidor anjo, né? Meu marido da agência Estúpido, assim. Eu falei, eu vou empreender, ele falou assim, eu banco a casa, fica tranquilo, vai, né? Assim, isso também é importante, ter gente que te apoia, assim, né? Mas eu tinha dinheiro guardado, vergonha na cara, eu falei, não, eu quero assim, né? Me sustentar. Então eu já corri, peguei uns freelas, peguei umas primeiras coisas que me mantinham, né? Enquanto ia amadurecendo também a ideia, porque não vem pronto. Não vem pronto. É uma coisa que você vai construindo. Mesmo porque você tem que ouvir o outro lado, né? Não adianta você querer fazer um modelo de negócio que muda. Por isso que 90% das startups morrem. Quebram, né? E aí eu tava começando essa construção e eu já tinha muita afinidade com ela por anos trabalhando junto em faculdade, né? E a gente foi num café... E tava contando pra ela e pra uma outra, agência, né, comecei, tô assim, tô assado, tô pensando em fazer tal coisa e tal. E dizendo, Franz, inclusive um dia eu quero que você seja minha sócia. Assim, foi instintivo, né? Não foi foi uma intimada. Foi uma chamada. E aí, cara, ela tinha negócio já, e... Foi muito engraçado, porque hoje, assim, é a nossa vida, é a agência, é outra estrutura, é outro time, mas ela falou assim, Carol, lembra aquilo que você me falou? Tô precisando pagar meu casamento. Eu lembro que eu cheguei a fazer depósito em vez de fazer pra ela pro padre, sabe? Assim, de pagar os dividendos, em vez de dar pra ela, era pro padre, porque no começo, né, os primeiros freelas que ela pegou, e aí ela foi ficando mais horas, a gente foi pegando mais projetos juntas, e foi uma união muito feliz, eu acho que por isso que a gente também já se dava bem há muitos anos, né? Porque eu tenho um perfil de mais, tentar trazer mais essa parte criativa, puxar para esse lado. As duas se encontram muito em estratégia, então tudo que é decisão e estratégia, as duas sentam juntas para trocar. Você tem uma visão estratégica interessante. Acho que assim, aguçada. Isso é um pouco do core, assim, né, da agência. Mas do outro lado, a Tony é planilha, organização, gestão, e isso também equilibra, né? Pelo menos pro modelo que a gente queria construir de agência, ela fez uma carreira super legal em luxo, então ela trabalhou em Dior, em Prada, quando eu adoro, né? Ela falou assim, vou trabalhar na Hermès. Aí eu falei assim, faz delivery? É de comer? Porque assim, eu não tinha nem noção do que era. Mas ela é japa, né? Ela é japa, né? Ela é. Os orientais, assim. Sim. E ela é casada com o Mequetrefe, ex-aluno da SPM também, aquele Mequetrefe lá. Esse daí tem Beijo que trazer, ele, você me deve uma pizza. Não, esse tem que trazer, esse porque... Nossa, tem histórias incríveis. Mas aí a gente se juntou, eu sempre brinco que ela é a fina e eu sou a bagaceira, né? E com essas duas foram moldando. E é um pouco isso, assim, começa pequeno, você vai contando pra muita gente, né? Até que uma amiga falou, tem um freela super pequeno aqui, é concorrência, se quiser participar, já, assim... O prazo é pequeno, sabe assim, o job é horrível, assim, o prazo é pequeno, não sei o quê. Eu falei, quero? Não, claro, incrível, imagina, adorei. E aí,
E aí era para uma multinacional agro. A gente fez, ganhou, e o vídeo viralizou. Olha. E assim, foi assim, rastro de pólvora, assim. Eles, que incrível, que legal. E disso a gente foi, né, pegando mais um projeto, foi pegando mais coisas junto com ela, porque vai dando certo, né? E aí você vai crescendo dentro do cliente. E eles tinham reuniões trimestrais para contar como é que estava o resultado com os outros países. Os outros países começaram assim, mas quem tá fazendo esse negócio aí? Isso aí tá muito legal. Então tá, então a EMEA, vai falar com a EMEA. E começamos a atender a gerente de EMEA. Aí, Estados Unidos é sempre um pouco mais difícil, né? Mas nas reuniões agora era Latam e EMEA, levando as coisas legais. Aí tem a gerente de North America. Tá, deixa eu falar com essa gente. E foi muito legal, porque essa gerente, ela tava 7 meses apanhando. E aí, ela se rendeu, né? A gente fez a reunião juntos e em 3 meses a gente bateu todas as metas dela. Que ela tava ali há 7 meses sem conseguir dar vazão. A gente conseguiu bater juntas. E aí, assim, até saiu da empresa, levou a gente junto. Aí já vira, né? Então. Mas existe um velho ditado que esse velho professor de marketing, a gente sempre fala que, assim, né, que na vida existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando, né? E isso aliado a um outro conceito que eu sempre... no curso do Bom e Velho Marketing 5.0 lá na Polinésia, né, sempre cada módulo tem uma frase enigmática e uma delas é essa, sabe? Existe aquilo que você planeja e aquilo que você acaba encontrando, velho. E assim, e o caminho, esse caminho que você fala de empreender, que é um caminho que eu tô vivendo hoje, ele só acontece quando você passa por ele, né? Total. Você tem que, assim, esgota o teu planejamento ali, mas assim, cara, você tem que ir pra rua, porque senão e da onde a gente menos espera, às vezes, pode vir coisa. Total. Geralmente não. Não, e você tá preparado, né? Sim. Porque no fundo é isso, assim, a bola levanta, você tem que estar pronto pra cortar, né? Mas é isso, tem que estar nos lugares, falar com as pessoas, contar o que você faz. E se enfiar em furada e tudo bem, né? Não. Assim, você aprendeu. Prova de experiência. Exato. E aí a gente foi pegando... e aí, não contei, abri uma agência, né? A gente foi... que a gente já foi... a gente é meio caótico mesmo aqui. A agência Estufa. É um birô, né? A gente tem essa filosofia. E eu sempre brinco, assim, quando vai entrar um cliente, a gente brinca, a gente não é de namorar, a gente é de casar. Então, as relações são muito longas, né, com os clientes, assim. Outra coisa que a gente fala, e até como cultura e conversa, assim, bom, se o gerente tirar férias, a gente cobre, né, do cliente, porque é uma simbiose com a estratégia, né, de negócio, entender... É muito menos o que a gente vai fazer e por que a gente está fazendo aquilo. E como é que a gente muda e pivota e garante que a gente está entregando o resultado de negócio através de comunicação, que é minha paixão, né? Eu realmente... Foi onde eu vi que eu conseguia juntar os dois universos, né? Porque quando eu estava em empresa, eu gosto muito da parte de estratégia. Mas a hora que você tem que ficar fazendo o business case financeiro, a hora que você tem que aprovar com 327 pessoas. Aprovar com o global. Exato. E assim, eu acho que tem pessoas brilhantes pra isso. Inclusive, meu marido, admiro muito. Sabe? Assim, ele fala a mesma... Às vezes estou trabalhando perto, ele fala a mesma coisa 37 vezes, com uma clareza, explique, alinha. Acho incrível, né? Mas eu quero fazer, sabe? Tanto que uma das coisas de ser birô, né? Acho que você pode contar um pouco da sua experiência também, porque para mim é muito diferente os modelos de agência, né? Eu gosto de estar perto da operação. Eu acho que tem uma hora que você cresce e você começa a gerir uma empresa mesmo, né? Você vira mais administrador e eu não consigo, assim, e aí é um pouco de ser fiel à minha paixão, né? De estar perto ainda... Você é um birô e não uma agência. Exato. Como a Purple, né? Exato. Então a gente acaba tendo... a gente atende desde clientes médios, né? Então rede de franquia, até multinacional, assim. Então, e que... Desculpa, eu sei que todo mundo fica chateado, mas eu adoro quando o dólar sobe. Porque, enfim, né, a gente tem esses clientes de fora. Isso é uma coisa muito legal também, assim, quando a gente foi para as primeiras reuniões, você pensa, putz, o pessoal é de fora, nossa, o pessoal é gringo, sabe? Gente como a gente, né? E depois, gente como a gente, não, a gente... sim. A gente tá
super avançado em alguns mercados, sabe? Assim, você conversa com pessoas que você fala, putz, deixa eu ajudar. Essa pessoa, às vezes, pega uma analista mais nova de marketing, você fala, não, deixa eu ajudar ela, porque eu acho que ela não tá entendendo muito bem como endereçar isso, deixa eu ajudar ela a aprovar isso com o chefe dela. Então, tem uma... Eu não duvido, porque a gente tem essa coisa da flexibilidade, né? Essa coisa de toda essa cultura que você falou, né? Eu acho que... As agências brasileiras são muito premiadas, né? E entregam muito, né? Entregam muito, difícil. Precisa de uns 10 gringos pra fazer o que o brasileiro faz. É igual quando eu vejo uma fila grande, eu penso assim, mais um atendente do McDonald's resolve isso aqui. Vem cá, e essa cultura toda, você decidiu ou ela aconteceu? A cultura da sua agência, assim, o seu jeito de... Eu acho que tiveram 2 momentos. Eu acho que teve um primeiro momento... que a gente não estava estruturado, que a gente era mais 2 freelas, querendo fazer algo que curtisse, entregar um resultado que achasse incrível, ter prazer naquilo que faz e entregar resultado. Acho que eram as 2 coisas que moviam muito as 2, né? E aí, com o tempo, a gente falou, calma, isso aqui é um negócio, né? Então vamos dar um passo para trás, vamos começar a ter processo, gente, estrutura. E o que a gente quer? Eu acho que a gente sempre teve uma ideia muito de construir um lugar onde a gente gostasse de trabalhar. Acho que era um pouco da métrica básica para tomar decisões, né? Então, por exemplo, a pandemia transformou a agência em home office, né? A gente tem até hoje o escritório, mas foi pro home office. E assim, a gente deu uma qualidade de vida muito grande para as pessoas da equipe. Eu chegava no escritório em 15 minutos, mas tinha gente que levava 1h30. E a gente falou, cara... Vamos bancar isso, entendeu? Tudo é troca, né? Bom, você não tem as pessoas reunidas, você perde coisas também. Mas você tem as pessoas com 3 horas a mais no dia, você também ganha coisas, né? A gente começou a contratar pessoas de outros estados. Então hoje, a gente tem um engenheiro super bacana que é do Nordeste, não é do Sul. E isso também foi compondo a agência com visões diferentes, mais plurais. Que foi muito legal. E eu acho que isso funciona muito bem quando você é um birô. Também, eu acho que tem isso. Por isso que eu falei, às vezes você pode falar dessa experiência, porque é muito diferente, né? A forma de construir os negócios, assim. É muito louco você falar isso, porque da última vez que a gente fez aqui, o Toledo falou, né? Eu tenho um sócio, né? Ele falou... que também é publicitário, né? Ele falou assim, mas hoje ele cuida da gestão de pessoas. É isso. Completamente. Que não dá. Ele tem 100, mais de 100, né? Quantos vocês estão? A gente tem hoje 104. Né? Que legal. Então, mas a gente precisou, né? É porque eu te perguntei porque é curiosidade mesmo, porque na minha história tinha um momento em que a gente falava, tem alguma coisa aqui, mas ninguém sabia o que era. Tem esse negócio, a Purple tem um jeito de trabalhar, mas ninguém sabia o que era. E a gente precisou desse passo atrás que você também mencionou, de organizar a cultura. Porque no nosso negócio é só cultura, eu acho. As pessoas, elas circulam muito entre as agências. É verdade. Sim, a agência... Então, o que diferencia uma agência, né, da outra é a cultura, basicamente. Então, cuidar disso pro crescimento, e eu vivo essa dor, né, o tempo todo. Então, a gente saiu de 8 pessoas para 30, ficamos um tempo em 30, de 30 para 60, ficamos um tempo em 60, de 60 para 100. E, cara, eu acho que cada... capítulo desse, eu enxergo uma agência um pouquinho diferente. E esse sempre foi o meu maior medo, né? Crescer sem perder a essência. Total. E é muito difícil, né? A gente ainda tem... Tudo bem que a essência ela pode se evoluir também ao mesmo tempo, né? É gozado que é um processo de fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, porque quando você evolui, você vai a tua essência também ela vai se adequando aos novos contextos do mundo. A tua essência não é algo estático, né? Ela tem um núcleo duro, né? Mas assim, ela também vai se adequando, evoluindo, e às vezes ela vai evoluindo porque tem mais gente trabalhando do que antes. Então você vira uma coisa, né? Que se retroalimenta. Agora, a cultura empresarial eu acho que é fundamental. As pessoas desprezam isso, cara. Isso é muito pouco explorado na faculdade. Muito. É muito pouco explorado. E eu acho que todo mundo tem dificuldade com aquilo que você não encosta. Total. Sabe, assim, que você não põe a mão. Todo mundo, eu vou comprar esse escritório. Não, a gente precisa daquela câmera. Não, Carol, se não tiver esse computador, é difícil aquilo que é abstrato, né? E cultura é algo abstrato, né? Eu lembro de um amigo que trabalha no Facebook, e ele contando assim, Carol, quando eu entrei no Facebook, eu tinha a regra
de como dar oi. Eu falei, como assim, regra de como dar oi? Ele porque o Facebook é uma empresa americana que quer deixar muito clara a cultura da empresa. Então você não dá oi assim. Você dá oi e você já estabelece a distância que você tem que ter da outra pessoa com o teu braço. Você tá brincando. Não, porque... E dava muito conflito, né? Porque você chega numa multinacional... Você tem que fazer assim, oi? Você dá a mão assim pra te estabelecer. E aí eu te expliquei que esse é o meu personal space, né? Que os americanos têm muito isso. Esse é o espaço que é meu. Então eu já ponho assim que eu já te explico... Onde tá a distância? Eu ia fazer assim, e aí? Oi, Toledo, oi, Carol. Ele trabalhou em Dublin e ele falou que ele passava, brasileiro, né? Dublin? Ele passava e dava aquele tapinha, tipo, aí, Marão. Aí o cara fez assim, sabe, deu uma desviada. Falou, mas no Facebook de lá? De lá. O povo de Dublin é um porra louca total. Mas desviou. Aí quando desviou, ele falou que tinha um par dele do lado e falou assim, Fidel, aqui a gente não dá tapinha. Aqui assim, tapinha não é permitido, né? Um amigo que também da velha guarda que foi, acho que trabalhar no México, numa agência, né, na época das grandes agências, e aí tinha um amigo dele que foi trabalhar nos Estados Unidos. Aí o guarda parou e o cara falou, não, seu guarda, quando ele viu, ele tava algemado. Com a mão em cima do capô. Assim, ele nem viu, assim, e aqui o cara bota a mão aqui no guarda, né? Isso são exemplos mais esdrúxulos do que a cultura, né? Assim, que são fáceis de você perceber. Mas eu acho que assim, cara, impor um jeito, manualizar... A não ser que eu entendo a manualização quando você trata do McDonald's, que lá tem o padrão de até como você varrer o chão. Eu já tive trabalhando próximo do McDonald's. Aquela coisa toda, cara, se você não padronizar o jeito que ele coloca a batata na frente, a coisa aqui, né? Acabou, né? Você quer pirar um cara do McDonald's, um atendente do McDonald's, aí você começar a misturar a coisa na bandeja, é verdade. Certo? Agora, eu acho muito estranho, cara. Cara, porque é um choque de cultura. Eu acho assim, a 99 ela tem um tamanho específico, né? Desculpa, a estufa tem um tamanho específico, mas a 99 eu acho que eu vivi vários tamanhos, né? E lá eu acho que eu consegui ver mais esse impacto, porque quando era uma casinha, a cultura tá no comportamento... Você tromba com o cara, exato, não tem como você... de quem tá do teu lado, entendeu? Você vê o jeito que o cara fala, você fez alguma coisa que tá fora, o cara já te sinaliza... Mas depois tem, assim, camadas e camadas e camadas entre esse cara ou esses 3 caras que desenharam a cultura e quem tá ali no dia a dia, né? E aí, na 99, né? A gente sentiu a necessidade de... eu fiz esse projeto lá, de desenhar a cultura. Desenhar, assim, estruturar, né? Porque já tava ali, mas a gente não tinha o que era pra garantir uma... Porque, assim, quanto maior a empresa... mais importante é a comunicação, né? Sim. Mais importante é fluir, assim, o telefone sem fio, ele vai, é igualzinho a brincadeira do telefone sem fio, empresa grande, né? Você fala pro outro, que fala, quando chega no quinto, né? Então, como que você garante esse alinhamento? Acho que o escrever é mais nesse sentido, né? E muitas vezes o escrever também te ajuda a refletir, né? Você tem sócio, seu sócio acha A, você acha B, mas para as pessoas precisa ser uma coisa só, né? E eu acho que o escrever... tem aquela coisa do concreto que você falou, sabe? Esse computador, então essa máquina, tá por escrito, né? Total. Muito doido. E as pessoas criam uma relação com isso, né? Eu fico imaginando na 99 você deve ter vivido. Conforme vai crescendo, você tem os núcleos apegados do passado. Puta, legal era no começo. Legal era quando a gente lavava a louça. Mas quando tava lavando a louça, fala, porra, tem que lavar a louça. Mas sabe, isso que você tá falando é uma coisa interessante. Assim, eu acho que uma das coisas que mais faltam para as pessoas terem prazer no trabalho é autoconhecimento, né? É saber que talvez você curta uma startup no bootstrap, que é o começo. Você não curta ela depois que ela cresceu. E tudo bem, entendeu? Então vai pra próxima 99. Porque tem perfis, né? Assim, tem perfis que jogam muito bem sem porteira. Vai, resolve. Pô, eu lembro de coisa na 99 que eu passei no meu cartão, entendeu? Eu falei assim, não, tem que sair, passa aí meu cartão de crédito, vamos, sabe, faz acontecer. De uma empresa grande, não, então vamos adiar, vamos esperar a aprovação. É diferente, e tem gente que funciona bem, né, num tipo e não funciona no outro. Então é difícil, assim, entender que às vezes a empresa mudou e, cara... Eu acho que brasileiros, a gente tem uma relação muito emocional com a empresa. Eu tenho um carinho, eu falo da 99, assim, sabe? Não pode falar mal até hoje que eu fico brava, assim. Não pisa no... Não, mas eu acho que é uma relação de paixão.
a gente Porque teve. assim, ou você admira e defende até hoje, ou você mete o pau e desdenha. Não é corporativa, sabe? Não é assim, estou aqui para trabalhar, é isso que eu tenho que fazer, gosto, eu não vejo gosto. muito isso com os meus pares que saíram da SPM, né? É muito louco, porque assim, eu falo assim, eu tenho... cara, eu fiquei 25 anos lá, né? Assim, né? Foi um casamento, né? Assim, normal, assim, se tem casamento pode ter divórcio. Mas assim, eu falo pra eles, né? No hard feelings, né, cara? Fez parte da minha história e eu fiz parte da história dela, tenho certeza disso. Então assim, né? Cara, é normal, né? Não vamos ficar, né, se estressando com isso. Mas eu sempre vou tirar um sarrinho porque eu faço isso com tudo que na minha vida. Mas é muito legal. Eu vejo gente, nossa, assim, odiando. É muito louco. É uma relação, a relação passional, ela pode te colocar, né, no céu, né? Tudo é lindo, maravilhoso, e você pode ir pro inferno. Às vezes, o comportamento das pessoas é assim, no dia seguinte. E eu acho difícil porque, assim, tem horas que você precisa tomar decisões mais práticas, né? Então, eu acho que um amadurecimento que a gente vai tendo na vida é de entender mais como uma relação comercial mesmo, né? Claro. Assim, tirando a estufa, quem é um filho. Mas aí é a maternidade, né? Assim, que tá pulsando em suas veias. Aí é uma paixão, assim, eu amo o que eu faço. Eu brinco que, assim, é aquilo que eu faria de graça, ainda bem que me pagam, sabe? Mas eu tava falando com o meu o lance da Polinésia, né, que tá conversando com o meu estrategista, ele falou assim, e veio um monte de gente trabalhar, né, assim, a gente tá com equipe, e ele falou assim, Poli, você tem que falar para as pessoas que elas estão junto com a gente pelo projeto, não pela sua pessoa, porque as pessoas adoram você, são apaixonadas por você, e eles falam assim, não, eu estou aqui por você, não, elas têm que estar por causa do projeto, porque assim, você é humano, você hora vai fazer uma cagada, vai pisar na bola, e aí as pessoas vão se frustrar, e, não, você tem que falar para as pessoas que é pelo projeto, não por você, entendeu? Você é um bônus, ele falou assim. Eu entendo, mas é que você é parte do projeto. Não tem jeito, né? Mas eu acho esse ponto super relevante, assim, eu sofri muito em alguns momentos, porque quando a agência foi amadurecendo, eu fui saindo do dia a dia mesmo da conta, né? Eu tô muito próxima ainda, porque como eu falei, eu gosto disso, mas as pessoas começam a querer você. Eu acho que você deve ter feito muito essa transformação, porque você tem 8, 10, 12, 14, 24 horas, assim, uma hora acabou a hora. Isso é muito problema quando, justamente na área médica, eu vejo eu tenho uns amigos da área de fisioterapia, montaram uma rede de clínicas e assim, o cara era lá fisioterapeuta, ele foi crescendo, aí foi montando uma clínica, né? Montou uma clínica, montou outra, não, eu quero o Guilherme, entendeu? Mas não, eu quero aí, cara. Então, assim, a gente tinha essa questão, como é que você desvincula, né? E eles têm uma cultura muito legal própria, um lugar divertido. Falando, Guilherme, aumente o seu preço, velho. Você tem que falar assim, a minha equipe vai te atender do mesmo jeito que ela tem. Você quer que seja eu, você aumenta o preço e cobra 5 vezes mais, porque aí você fala, então tá bom, Gui. Tudo bem, adorei isso aqui. Mas como foi pra você essa mudança? Eu acho que foi difícil aceitar num mundo em que qualquer startup é cobrada de ter escala, que o nosso negócio não é um negócio de escala. Então... é fantasioso a escala, então, né? E assim, você pode dar escala em processos, né? Em momentos, em algumas coisas, mas eu precisei... Eu sou um pouco parecido com você, então eu me estruturei para poder continuar na linha de frente. Então eu tenho hoje um time que gere a agência para eu poder continuar acessando os clientes, senão eu ficava coberto, né, dos processos. A gente documentou a cultura, na verdade, mas foi um processo também que demorou um tempo. Eu fundei a agência com mais 2 sócios, legal. Um deles não tá mais comigo, e o outro que tá comigo, ele entrou para ser mídia. Em algum momento a gente entendeu que tinha mais valor pra gente cuidar das pessoas do que se reunir com o veículo, né? Então, ele fez um shift de carreira para cuidar de cultura. E acho que foi a melhor decisão que a gente tomou, porque a agência é essa loucura, assim, as pessoas trocam, as pessoas vêm, as pessoas vão. Então, as agências, elas mudam, se você não tá muito perto, muda de rota, porque cada pessoa que chega traz uma cultura de um outro lugar. E tem vezes que a gente fala, não, estamos contratando muita gente daquela agência lá, vamos parar, porque senão a gente vai ficar igual a eles. Então, a gente tem que cuidar isso muito de perto. Isso que você tá contando, desculpa agora, mas que eu admiro muito, assim, isso que você tá contando de cultura de agência, porque
eu acho que a agência, por muito tempo, não foi parecido com empresa. Foram, tipo, pessoas muito criativas, muito inteligentes. Cara, a agência é empresa, e não velho. se estruturavam como é que nem empresa. Startup é uma empresa. Até chamava o nome deles, né? Delas. Exato! Isso fazia com que você tivesse à mercê do seu chefe. Você entrasse e cada chefe que você tivesse fosse uma cultura. Né? Então, um grita, o outro é querido, o outro é... E acho que isso é muito ruim pra quem tá trabalhando, né? Pra você construir uma coisa... Perene, uma coisa clara e legal. Então, quando você fala que você tá construindo a cultura e que você, né, preza por isso, eu acho que é muito maduro, assim, da agência para conseguir entregar a proposta de valor que você tem para os seus clientes. O lado de dentro tem que estar funcionando, né, com essa sintonia, assim. Total. Então, eu acho muito legal. Tem essa coisa, né? E a agência começou a fazer os publicitários são muito egóicos, né? Que aí começaram a dar o nome do seu sobrenome nas agências, que isso era no mundo da indústria, isso era uma coisa velha, né? É do século passado ou retrasado, que é Ford, Goodyear, é tudo sobrenome, Colgate, Levi's, era tudo... Assim, cara, essa fase já passou, né? Muito doido. É muito doido. É um negócio especial, né? Nós vamos falar de ego na próxima entrevista, né? Agora vamos aqui, ó, a gente está caminhando para o final, nem vi o tempo ali que o produtor colocou o relógio na frente, mas eu quero fazer umas perguntas para você, assim, que a gente faz para todo mundo, tá? Ai, meu Deus. Não, assim, são duas, tá? 3. Depois de um ping-pong. Tá. Então, assim, como é que você definiria marketing hoje? Porque mudou, né? Quando você saiu da faculdade não tinha digital, né? Não, mas assim... muito tranquilo. Quando você saiu da faculdade, ele também não tinha digital. E eu fiz essa pergunta para ele uma vez, você comentou, né? Que assim, e o fato do digital ter surgido não fez a mínima diferença, segundo ele, para ele. Agora, assim, qual a concepção de marketing nos tempos atuais? Você mudaria alguma coisa? Você lembra? Você não vai falar que marketing é aquilo que eu falei para você lá. Mas assim, como é que fica essa visão do marketing? O que eu acho, assim, como eu dizer lá na prova, mas eu vou falar. Do desejo, satisfazer as necessidades dos clientes, mas o que, assim... Tá, eu acho, assim, hoje eu tô muito mais, eu tô no marketing com um pé maior na comunicação, né? Eu acho que marketing... Marketing Sim, mas com um pé dentro desse pedacinho, né? Que é menor do que o marketing. Eu acho que não mudou, e pra mim é muito mais uma coisa de um composto mercadológico, sabe? De você garantir que várias coisas estão em sintonia, e tudo, o resto é parte. Digital é uma parte, comunicação é uma parte, tudo é uma parte. Só que você precisa garantir uma sintonia entre todo esse composto. Então, você vai falar de preço, produto, promoção. Como é que você tem o mercado que você quer atender e você tem tudo isso falando a mesma coisa, né? Eu acho que quando você está na empresa, sinto um pouco isso, e que é legal. Unilever, por exemplo, o marketing puxa muito os business cases de negócio. Porque eu sinto, às vezes, venda tá olhando um quadradinho, RH tá olhando um quadradinho, financeiro tá... O problema é que são quadrados né? São quadrados, Exato, e aí o marketing vai lá, peraí, deixa eu pegar uma costura e ir alinhavando para garantir que todo mundo tá desenhando uma coisa que tem consonância, né? Então, para mim é muito isso, assim, você olhar, você desenhar a sua estratégia de negócio garantindo que todos os pontos falam a mesma coisa. Né, que assim, nesse caso, eu sempre fiz uma vez na última Copa do Mundo, eu fiz um post falando que o Brasil não ia ser campeão, né? E eu tava certo, né? E aí, por quê? Porque eu falo assim, que a gestão de um negócio é que nem a gestão de um time de futebol, você tem a defesa, contábeis, finanças, né? Toda, né? Assim, né? E aí você tem a linha de frente, o ataque. Comercial, canais de distribuição, tal. Quem tá com camisa 10, que entrega tudo é marketing, né? Porque se existe algo mais egóico do que os publicitários, são os marqueteiros, certo? Quando você ainda, né? E eu falo, o RH tá no banco, certo? Né? Mas assim, essa coisa, né? Eu acho uma besteira separar, por exemplo, o marketing de vendas, que todo mundo fala, marketing é uma coisa. Uma que tá me irritando profundamente, Carolina, os caras falando de marketing é isso, branding é isso, marketing é isso, não dá de matar, entendeu? Cara, que quanto mais você divide, menos sinergia você começa a ter entre as coisas que estão acontecendo. É uma coisa só, né? Mas estruturas, né, gente? Eu acho que não, de novo, assim, o porquê você tá fazendo aquilo, né? A gente tem um case super legal da agência, né? A gente foi fazer o anúncio de um produto agro na Argentina e a campanha vendeu mais ou menos 5 milhões lá.
E no Brasil, gerou 3 mil leads e não vendeu absolutamente nada. Gente, como é que a gente foi de 5 milhões para 0? Né? Uma campanha que rodou lá e uma campanha que rodou aqui. E aí, eu acho que o sucesso que foi ter no Brasil depois está em se fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, porque são mercados diferentes. Mas por que eles são diferentes? Ah, porque eles estão com nível de maturidade diferente. Como é que é o nível de maturidade de cada um? E aí eu brinco que assim, a gente foi puxando de uma campanha de comunicação, a gente redesenhou o go-to-market inteiro daquele produto, né? Porque é produto novo em mercado antigo. E aí você acha que você vai jogar o mesmo jogo. Mas é um produto novo, que tem, enfim, que tem um ticket muito diferente. Então, em vez de ir para a rede social e gerar um monte de lead, a gente desenhou na unha, em cada região, quais eram os produtores mais importantes. Foi lá e garantiu a implementação num produtor que era referência na região, para que os outros vissem e entendessem aquele produto. Então, eu acho que essa coisa de perguntando o porquê, de novo, sabe? Assim, você entender as teorias, você entender os modelos, mas nada é. Para mim, nada é. Entendeu? A fórmula não existe, assim. Não, cada caso é um caso. Isso é isso que incomoda o pessoal do digital, que é vender as fórmulas, né? Exato. Não, você falou isso agora, né? Um produto novo no mercado já existente, fala, cara, veio aquela... OneSoft, né? Falei direitinho. Né? Não, eu quero saber, já que a tua praia é comunicação, qual é a tendência hoje? Qual uma tendência que você apontaria em termos de comunicação mercadológica hoje? Que você está percebendo aí, de novo, que precisa ficar... Assim, aquele que vier à sua cabeça, né? Inteligência artificial, né, gente? Tá. Eu não sei, assim, pra mim foi uma mudança muito grande. Eu não sei como é que é na vida de vocês, mas eu não passo um dia, assim, o ChatGPT. Assim, não passo um dia. E qualquer coisa que você possa imaginar, assim, desde escrever e-mail agradecendo pela reunião. Caros, muito obrigado por essa reunião que realizamos hoje. Foi muito bom estar com vocês. Como você é preguiçosa, por que você mesmo não escreve? Porque é eficiência, né? Eu preciso dar de mamar. Aí quem recebe, joga no chat GPT e fala, resume pra mim. Aí vem só os bullets. E já o cara, assim, a resposta também é do chat GPT. Vira uma conversa vira. Que o chat podia ter tido. Podia normalizar, mandar só os bullets. Sabe uma coisa que eu acho legal? Que assim, né? Eu quero estudar mais, né? Eu quero fazer um curso de IA, até porque isso está chegando no nível estratégico, né? Total. E aí mas você sabe onde eu estou usando? Eu escrevo lá para um artigo semanalmente lá para a Macfoli, e às vezes eu faço um carrossel no Instagram, né? E aí essa semana eu escrevi sobre a Hello Kitty. E era 50 anos de Hello Kitty, né? 2024. Aí eu cheguei lá num softwarezinho vamos chamar Kling, né? De IA, de foto e filme. Eu falei, cria uma Hello Kitty com 50 anos pra mim. Que legal. Aí ele vai, Aí a primeira vez que eu experimentei, eu falei assim, vamos ver se esse negócio funciona. Cliquei em filme, eu falei assim, eu quero um tubarão cor-de-rosa nadando. Aí deu um tempinho, apareceu um tubarão. Rolou, cara. Aí eu falei assim, me dá. Aí o que eu fiz? Aí eu recortei a imagem delas, aí eu coloquei um fundo que tinha a ver com o oriental, as flores orientais. Aí deu uma esticadinha. Não é só. Não. Você tem que. Agora é muito louco, cara. Assim, me cria uma foto do Ray Charles segurando a Hello Kitty, porque a Hello Kitty surgiu por causa da Grã-Bretanha. E o Ray Charles deu parabéns para a Hello Kitty recentemente. O cara parece o Ray Charles. Você fala, cara, isso impacta no operacional de quem é produtor de imagem, de vídeo, né? Só que isso está subindo. Não, e a isso está indo para a gerência, isso está indo para o estratégico. A provocação começou com o estagiário. Sabe, que tá assim, né, querendo fazer. Olha, fiz isso daqui, a gente ia. E aí virou, assim, a gente parou todo mundo e fez um dia inteiro só sobre inteligência artificial, porque começou a entender, às vezes você precisa dar até o exemplo para a pessoa de como ela utilizar aquilo, né? Você não sabe, é uma ferramenta nova. Antes de dar as melhores respostas. Em casa, por exemplo, a gente tem Alexa. E eu tenho a maior preguiça dela, assim. Eu pergunto a temperatura, peço pra ligar. Agora que eu tenho bebê no colo, eu peço pra ligar o ar. São coisas que eu não tenho mão pra fazer, eu peço pra ela. Mas eu falei assim, eu falei pro meu marido, eu falei, já, eu não vou saber lidar com a tecnologia se eu não colocar ela no meu dia a dia, né? Uma coisa que eu já faço de velho. Eu falo assim, Alexa, aí ele fala, pode falar, Carol, eu espero ela responder. Eu espero ela falar assim, sim, Carol, tipo, quando eu vejo que ficou azul, eu sei que ela tá me ouvindo. Agora, quando eu não vejo... Alexa, você pede, por favor? Eu cheguei. É melhor pedir, né? Vai que eles ter um problema com a Alexa.
Eu cheguei a ter... Eu tive a Alexa por um tempo, depois eu dei. Assim, né? Assim, mas a filha da mãe, ela é sedutora. Eu pedi alguma coisa, ela falou, é isso, assim, vai Corinthians. Ela falou, vai Corinthians. Aí eu falei, filha da mãe, ela descobriu que eu sou corintiano de algum jeito, cara. É bom. Mas uma hora pode estar simples, né? Aquela tecnologia, mas você não sabe mais interagir com ela. Então, pra mim, inteligência artificial tá mudando muito a dinâmica, a velocidade, né? Que você faz uma coisa e potencializa, né? Então, às vezes, você joga pra te ajudar a explorar mais coisa, né? É inevitável. Eu falo que nem inventar a tesoura. Tem gente que usa pro bem, tem gente que usa pro mal. Um avião... E é o que você falou, de coisas muito básicas a coisas muito estratégicas, assim. Eu acho que o estratégico tem um limite, porque tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, cara. Você tem e ele tem, que é intuição. Ela não é intuitiva, porque se todo mundo usar desse jeito, você concorda que existe uma tendência de todo mundo ir pro mesmo lugar, né? Agora, onde é que tá a intuição? Mas aí eu acho que se você usa pra copiar e colar ou pra expandir. Isso. Porque todo mundo, quando vai criar, quando vai contratar um funcionário, precisa escrever o que você quer desse funcionário. E às vezes você esquece coisas. Então, sempre pensa, eu quero isso. Peraí, inteligência artificial... O que precisaria de um analista de marketing? Ela te cospe um monte de coisa e fala, putz, não pensei em... Aí você pega esse pedacinho. Então ela te dá repertório, sabe? Ela eu não chamo isso de estratégico, eu chamo isso de operacional. Não, isso é operacional, isso eu concordo. Mas o que eu quero te dizer é que ela pode te dar insumo. Você tá pedindo por uma coisa operacional, mas você pode pedir por uma coisa estratégica, né? E ela te dá insumo. E aí a questão não é o insumo que ela te dá, como é que você processa. Como é que você lida com ele. Como é que você processa aquilo, entendeu? Pra tirar boas decisões. Igual ele podia ter perguntado, inteligência artificial, como sair uma agência de 10 para 30 pessoas? Ela vai te cuspir 12 ideias. Ele falou, putz, cara, não tava olhando pra pessoas, talvez seja esse o meu problema. O problema é você ter a inteligência como canal único, como fonte única. Sim, E como Ctrl-C, Ctrl-V, aí você tá lascado, né? É meio, não é fim, né? Isso, é meio, né, fim. É bom. Agora, agora já que você falou muito de empreendedorismo e tal, um recadinho para quem está começando, vai. Quem acabou de sair para quem acabou de se formar ou alguém que está começando um novo negócio, seja lá. Olha, eu já fui. Eu lembro que toda vez que ela mudava de empresa, ela ia lá em casa, apertava a campainha, a gente tomava um café e conversava. Não foi uma vez, foi 1, 2 ou 3 vezes que ela fez isso. Né? E aí, hoje eu tô pedindo pra você fazer isso, né? Justo. Para um recadinho para quem está começando. Seja lá de onde for. Assim, para o que é hoje, porque é diferente, né? Eu fiz isso com você há 10, 15 anos. Hoje, talvez o recado fosse diferente. Cara, o que eu queria ter falado pra mim, sabe? Isso. Eu acho que era menos medo de errar. Eu acho, principalmente como mulher, eu acho, né? Um viés, não tenho nenhuma pesquisa, mas a gente quer fazer tudo muito certo. A gente quer fazer tudo muito perfeito, né? Assim, e falo isso porque eu vejo amigas empreendedoras que, assim, ou empreendedoras ou empresas, que é uma cobrança interna muito grande. E jogar mais solto, sabe? Se permitir errar, curtir a jornada, né? A gente tá sempre... e quando isso me pegou muito, né? A gente tá sempre no próximo. Uhum. Mas quando a agência for assim, mas quando eu tiver mais função, quando eu tiver mais... Gente, assim, o fim da linha é o cemitério. Não tem outro lugar, entendeu? Se você ficar apressando esse processo e não curtindo a jornada... Então, cara, é se permitir testar. Tem um amigo que eu sempre pensava nele quando eu começava a ficar muito angustiada, que todas as estradas vão dar em Jerusalém. Fala, às vezes você vai pegar uma mais curta, às vezes você vai pegar uma mais comprida, mas aquilo que você se preocupa e que você tá buscando, você vai chegar, né? É uma questão de tempo. O problema é aquilo que você não tá se preocupando, aquilo que você vai descobrir depois, mas aquilo que você tá colocando, sua preocupação, uma hora chega lá. Então, acho que é curtir um pouco mais, sabe? É ser mais leve esse processo, entendeu? E hoje tem dia essa pressão que às vezes ficou massificado, você tem que ficar rico, né? Você tem que ficar rico, ferrou, cara, né? E autoconhecimento também, Paulo. Eu acho fundamental. Porque assim, Conhece a ti mesmo. Quando eu falo de Ambev, o cartão era muito legal, mas era aquilo que me preenchia? Hoje eu vejo que a agência era o meu lugar, né? Sim. Então você vai muito do que o outro acha legal. Eu me cadastrei para fazer estágio na Unilever porque era a empresa mais desejada da SPM.
Eu nem sabia o que fazer. Sabe assim? Não, mas então, eu também, as pessoas falam, você ficou lá 25 anos na Faculdade Famosa da Vila, você nunca foi coordenador, cara, eu nunca quis. Não é o que eu gosto, Não é o que eu gosto. É muito doido isso, né? Agora ping-pong, rapidinho, Deus, boa. Uma marca que você admira fora a sua, a estufa. Uma marca que eu admiro... Pum, vai, Não sei, 99. 99, tá. Tá na coerente. cabeça. Seu principal concorrente. Aí eu tô falando da estufa sobre Meu principal ou de você. Seu principal concorrente, o que vem à sua cabeça? Pode falar. Ai, Poli. Não, assim, não precisa ser uma palavra, pode ser 3, 4, 5. Meu principal concorrente, meu filho. que concorre mais com a gente é ele. Fantástico, né, cara? Tá bom. Essa é boa. É que eu tô cego. Algo que ninguém sabe sobre você e que você não disse durante a entrevista. Algo que ninguém sabe. Assim, que eu tô morrendo de vontade de fazer xixi. Tá bom, ninguém sabe você, é verdade. Todo mundo só descobriu agora, foi muito boa. Você viu que ela é criativa. Isso, né? saiu. Boa, tá. Você lembra das minhas provas, né? Tinha um carimbo lá, né? Da decepção. Em uma palavra, então, uma decepção. Uma decepção. Nossa, gente, é difícil isso, né? Uma decepção. Qualquer uma, mas diz que seja uma. Não ser sua vizinha de porta, né? Eu ia comprar a casa do lado da dele. É uma decepção. Tá bom. Ia ser vizinha, assim, Agora vamos lá, sem sacanagem, hein? Professor Poli, em uma palavra. Genial. Obrigado, é a primeira vez essa palavra. Foi a minha primeira vez, tá bom. Por fim, qual o seu sentimento nesse exato momento? Eu tô muito feliz, eu me diverti muito, foi muito gostoso. Obrigada pelo convite, foi uma delícia estar com vocês. Poxa, olha, então assim, agora a gente já tá batendo 1h30, eu vou deixar você dar o seu recado final, e aí ao banheiro, né? Você devia ter falado, velho. Eu ficava conversando com o Toledo aqui. O seu recado, você dá a sua mensagem final, Toledo, a mensagem final, e a minha é sempre a mesma. Cara, teve o olá, então tchau! Você vai ver que é diferente. Nada, só obrigado mesmo, foi uma delícia estar aqui, é muito gostoso trocar, acho que dá um super prazer, dá um gás. Gostoso. Eu tenho uma coisa que eu tô com uma ideia, acabei de juntar todos os alunos que têm agência num lugar só, fazer um gueto de agências, só pode entrar lá quem for ex-aluno da Faculdade Famosa da Vila Mariana. Acho que vai ser uma boa bagunça, gosto. Tá, muito bom. Toledo. Obrigado. Incrível te conhecer, de história linda, e é legal porque a gente fica se cobrando muito sobre escolher propósitos, né? Sobre pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer, etc. E ver uma história de alguém que experimentou muitas coisas e depois fez uma aposta e é muito realizada, acho que inspira, né? E é um pouco do processo do que a gente quer trazer. Então, pô, prazer. Ai, que bom. Obrigado. Eu espero aliviar os aflitos. Não tem solução. Vai chegar. Teve um barbudo que falou a mesma coisa isso uns 2000 anos atrás. Sabe? Ele ia aliviar os aflitos. Não, legal. Obrigado mais uma vez, meu querido enigmático Toledo. Carol, você pelo amor de Deus, você nem fala nada, né? Manda um beijo pra sua mãe, senão se a gente não falar dela aqui, ela vai ter um chilique, né? Vai dar ruim. E pra finalizar, um beijo aos nossos telespectadores, os nossos patrocinadores que ainda não existem, certo? Beijo pra elas, abraço pra eles. Muito bom. Pronto, vai lá, pode ir lá. Desculpa, Deus. Corre.